vivo. Hoje eu vim aproveitar o tempo aqui, fazer igual minha esposa estava fazendo, aproveitando o tempo. Hoje eu tô aproveitando o tempo lavando a loucinha aqui, ó, buchinho, para dar uma ideia com vocês, falar uma ideia para vocês de casais, tá? A gente passa por algumas experiências, algumas vivências, do qual a gente pode compartilhar hoje, né? Hoje eu costumo dizer assim, que toda ferida nossa que a gente tem, toda cicatriz que a gente tem, significa que a gente pode ajudar alguém a não ter essa cicatriz ou a gente ajudar a fechar algum ferimento que vai gerar essa cicatriz. Quando eu falo isso, eu falo sobre relacionamento. No relacionamento, às vezes a gente passa diversas fases, né? Você já viu, ó, um exemplo aqui, você já viu quando você pega uma estrada e você é acostumado a andar naquela estrada, e aí você fala que uma pessoa fala para você que vai para aquele caminho, e quando você já sabe qual que é o caminho, o que você faz? Você simplesmente fala, ó, lá no quilômetro 16 tem um buraco lá, tem um mata-burro, o mata-burro está quebrado, cuidado na hora de você passar lá. E você simplesmente orienta outra pessoa. Por quê? Porque você sabe aonde que é o quilômetro 16, você já passou por lá e você já teve uma notícia. Você corre o risco dessa pessoa passar lá e aquele ponto está arrumado e ela voltar na outra semana e te falar assim, ó, aquele sistema que você falou não é mais assim, agora é X, eu fiz isso aqui, passei por lá, mas já arrumaram. Corre o risco. E no relacionamento da gente também é assim. Por que eu te falo isso? Porque várias pessoas falam que estão com problemas no casamento, e para mim, para minha esposa, direto tem, né? A gente tem vizinhos aqui, tem pessoas online, tem pessoas de outras cidades, que a gente vai fazer uma ideia, uma troca de ideia para a gente analisar como que os problemas, e chega um momento que a gente olha os problemas no relacionamento. Esses problemas no relacionamento, eles para mim e para minha esposa, eles são muito poucos. Às vezes a pessoa está dando uma ênfase para esse problema aí de 10, e para mim e para minha esposa fala, cara, esse aí é um problema 2, 1. Por quê? Porque a gente tem uma noção disso hoje. E quando a gente passa diversos problemas, diversas cicatrizes são feitas, a gente começa a analisar a vida de outra forma. Então, assim, quando você tem essa cicatriz no braço formada, você consegue ajudar outras pessoas lá na frente a não ter cicatriz. Você consegue ajudar essas pessoas a se livrarem desse problema e encarar a vida de outra forma, que é o principal, né? Você encarar. Você já viu aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde? Muitas pessoas ficam em busca da felicidade. Ela fica em busca da felicidade. Ela sonha em ter uma moto. Ela fala, para mim ser feliz eu preciso de uma moto. E daqui a pouco ela pega a moto e ela fala, agora eu quero uma moto maior. Ou quero um carro. E as pessoas, elas estão sempre em busca de alguma coisa. Quando na verdade a felicidade já está do lado dela, né? Porque se você parar para analisar, tem pessoas que estão a pé, que estão com menos condição financeira do que essa pessoa, e ela simplesmente, ela não vê que tem uma pessoa de olho na vida dela. Tem pessoas que estão a pé, mas não tem a saúde. Tem gente que fala assim, poxa, às vezes eu tenho dinheiro, tenho tudo, mas eu não tenho a família. Eu tenho dinheiro, consigo comprar tudo que eu quiser, mas eu não tenho paz. Então, quando a gente começa a se sentir feliz com o que a gente tem, que a gente não precisa buscar tantas coisas, a gente começa a dar mais valor na vida. E quando a gente começa a dar mais valor na vida, a gente vai enxergando novos ares que vão nos possibilitar, nos levar para outro caminho, para a gente poder adquirir, às vezes, o que a gente tanto almejava lá no passado, que às vezes era a conquista de alguma coisa. Eu não sei se você está compreendendo, mas você tem a opção, entende? Você tem a opção de ser feliz hoje. O seu casamento tem a opção de ser melhor hoje. Você sabe qual que é o maior problema dos casamentos que eu e minha esposa mentoreamos alguns casais? E o maior problema do casamento é não dar o braço a torcer. Não dar o braço a torcer. A pessoa, ela simplesmente, ela sempre quer estar certa. E eu também fui assim. Ela sempre quer deixar as coisas acontecer da forma. Às vezes ela corre de uma discussão
ela corre de uma briga porque não quer se estressar, mas ela acaba jogando o problema para frente. E quando ela joga o problema para frente, isso não é legal. Então, 90% dos problemas dos casamentos hoje é falta de comunicação e falta de reconhecer que está errado, que aquela pessoa está errada, que ela pode ser melhor, né? Porque assim, em todas as terapias, a minha esposa é psicóloga também, mozinho, Amanda Marques. Em todas as terapias que são feitas, as pessoas falam assim, mas ele não muda, meu marido não muda, a minha esposa não muda. E aí, tudo que eu falo, gente, são vivências de que eu também falava. A minha esposa não muda, você tem que mudar, você é isso, você é aquilo. A minha esposa também reclamava assim, ele bebe demais, ele faz muitas coisas, ele me chateia, quando ele bebe ele fala asneira. E aí, só que ela só sabia reclamar, e falava assim, ele tem que mudar, ele precisa mudar. E sabe quando de verdade, quando as coisas mudou de verdade? Olha o liquidificador. As coisas mudaram de verdade, simplesmente quando ela começou a fazer isso que eu estou falando. Quem tem que assumir, que tem que mudar é você. Você tem que mudar você. Você não tem o poder de mudar o outro. Você tem o poder de se mudar. Porque não dá para você falar pela vida do outro. Quando você começa a declarar e falar que você está errado para o seu cônjuge, as coisas começam a mudar. Você tem que se enxergar primeiro e assumir a responsabilidade dos seus erros. Mas eu não tenho erro nenhum. Então você é perfeita. É por isso que as coisas não dão certo. Porque você se acha perfeita. Eu tenho certeza que quando o homem ele fala que não tem nada para mudar, e aí ele chega na mulher, a mulher também fala, e um fica jogando a culpa no outro. Você tem que mudar. Aí ele fala, não, eu tenho isso. Aí vai fazer terapia de casal, aí chega na frente do psicólogo, na frente do terapeuta, na frente de quem for, do conselheiro espiritual, do pastor, do padre, e fala assim, meu marido tem que mudar. Aí depois vai fazer com o homem, e o homem fala assim, minha esposa tem que mudar. E todos os dois têm os seus argumentos. E todos os dois estão certos, e todos os dois estão errados. E aí eu te falo, você, no seu casamento, você precisa primeiramente assumir as coisas, né? O homem tem um papel fundamental dentro da casa, dentro do lar. E a mulher também. E o papel da mulher é fazer com que o papel do homem dê certo. E muitas mulheres não enxergam isso. Porque algumas mulheres estão num posicionamento de que elas são o chefe da casa. Quando na verdade o chefe da casa é o homem. O homem é o chefe da casa, ele é sacerdote do lar, ele foi criado para isso, ele tem suas responsabilidades. E a mulher tem total apoio. Mas a mulher então não precisa trabalhar? Precisa, mas a gente tem que saber separar os lados de cada um. Então quando o homem e a mulher começam a enxergar que as coisas elas não são do jeito que ele ou que ela quer, ele começa a enxergar que as coisas dos dois tem que mudar. Quando a pessoa começa a assumir que o errado sou eu, mesmo ele estando certo, quantas vezes eu já mudei a opinião e a cabeça da minha esposa, assumindo que eu estou errado, mesmo sabendo que não estou, sendo que ela parou para refletir e as coisas mudou. Exemplos, tá? Eu perdi muito tempo da minha vida, eu gosto de contar essa história, e você não ouviu ainda. Eu perdi muito tempo da minha vida mexendo com a máquina de lavar. Eu ficava brigando por causa da máquina de lavar, porque eu queria que a máquina de lavar vivesse trabalhando para mim ali, vivesse lavando roupa. Eu queria ver o cesto de roupa suja. Imagina aí, com 2 crianças em casa e tal. Eu queria ver o cesto de roupa suja vazio. E aí eu brigava com ela para pôr para bater, eu brigava com ela para colocar a roupa tirada da máquina, estender, depois era outra briga para poder estender, outra briga para recolher do varal que foi estendido. Então era briga em cima de briga. E o que acontecia isso? Eu desgastei muito tempo. E aí eu aprendi a fórmula mágica. Qual que era a fórmula mágica? Tô lavando louça. Você não gosta de lavar louça, dá um descanso para sua esposa. O que eu fiz na máquina? Eu simplesmente não falei nada mais, parei de discutir, peguei e fiquei mais de 30 dias, todos os dias eu fazia essa função. E às vezes
quando eu chegava em casa e ela já tinha chegue primeiro, já tinha estendido uma roupa, eu também ficava quieto. Ficava, ó, tá dando resultado ali. Então, o que eu fiz? Eu reclamava porque era obrigação dela, era a mulher do lar, mesmo ela trabalhando, eu reclamava porque isso era obrigação dela. Quando na verdade, de verdade mesmo, a obrigação é dos dois. Então assim, o que eu estava fazendo? Eu simplesmente estava jogando uma carga, uma responsabilidade nela. E o que eu fiz? Eu queria que ela fizesse. Seria legal? Opa, pra mim seria ótimo. Naquele momento, no meu pensamento, naquela situação, seria maravilhoso. E aí, eu comecei a fazer. E através do que eu fiz, ela começou a fazer. E até hoje ela faz, a gente não discute mais. E aí, sabe o que eu faço na hora que ela não faz? Eu vou lá e faço. Então assim, depois de 30 dias eu fazendo, o que aconteceu? Ela começou a fazer e eu parei de fazer naquela época. Então, se você parar para pensar, por que só ela tem a responsabilidade? Não é só ela, mas eu mudei ela fazendo o que eu achei que ela estava errado. Você entende que não é só ir lá e culpar, falar coisas e pontuar e apontar dedo? Não é só você fazer isso. Você precisa simplesmente se ligar. O que você pode fazer? Tem uns que não gostam de jeito nenhum de lavar louça, igual eu estou fazendo aqui. Eu já sou um tipo de cara que gosta de lavar a louça. E aí eu te falo, você homem que não gosta, e aí fica brigando, discutindo direto por causa disso, por que você não vai lá então, já que você não quer discutir, compra uma lave seca pra ela, pô. Eu falei pra mim, a minha tá doida querendo uma lave seca. Uma hora a gente vai ter o nosso lugar, vou dar uma lave seca pra ela. E um lugar que caiba. E aí eu falei assim, amor, se eu te dar a lave seca, eu vou perder meu momento de terapia. Agora meu momento, que eu descobri meu momento de live, né? Olha, meu momento de live. Eu posso fazer live lavando louça. Nossa, quantas lives que eu poderia fazer, em pelo menos uma vez por dia ou 2 vezes por dia, se eu fizesse live todas as vezes. Mas esse momento da live é simplesmente porque a esposa está dormindo, porque não dormiu de noite por causa da neném. E aí eu tenho um momento de, como assim, de sossego fora com o ambiente, né? Que a janela está aberta, faz um barulho da rua, mas eu tenho um momento em silêncio, que aí dá para você gravar um vídeo. A minha filha de 3 anos está na escola, o Arthur de 13 tá na escola também. E aí só a neném dormindo com a esposa que não dormiu direito de noite. Então assim, gente, para todos os casais, aprendam que vocês não são o dono da razão. E toda vez que você fala que está errado, a primeira pessoa que você tem que mudar é você mesmo, não a outra pessoa. Porque a partir do momento que você muda você simplesmente começa a ver resultado da outra pessoa mudar. Porque se os dois tiverem esse pensamento que eles têm que mudar, vocês vão ter esse feedback em um do outro, falar assim, nossa, agora melhorou a situação, melhorou as coisas. Então você acorda para a vida, que veja que você também tem que mudar, você também tem que fazer, você, homem, tem que fazer as atividades do lar. Imagina quanto tempo você está perdendo, porque é assim, ó. Você discute tantas coisas na sua vida, só que se você soubesse que o seu último dia de vida seria amanhã, o que você faria hoje? Você iria pedir desculpa para sua esposa, para seu esposo? Você iria querer viajar, fazer aquelas coisas que você nunca fez? Você já parou para pensar? Se você fosse seu último dia hoje de vida, não dá para você fazer tudo mais. Eu fiquei de viajar para não sei na onde, eu fiquei de ir para não sei em qual lugar. Não dá mais tempo. E aí eu te falo, o que você iria fazer hoje? Você iria fazer o quê? Porque assim, você às vezes não está aproveitando, você está perdendo seu tempo, assim como eu. Perdi vários anos da minha vida, a gente contar os momentos. Às vezes eu fiquei 1 ano e 14 anos de casado reclamando. Por quê? Você reclama 5 minutos, depois você reclama mais 5, aí de noite você reclama mais alguma coisa, e aí você reclama dessas atividades da casa, e quando na verdade você podia estar fazendo, em vez de estar reclamando, você podia estar agindo. É isso que você podia estar fazendo. Agindo. Você precisa agir na sua vida.
Por quê? Porque tem coisas que elas não vão funcionar sozinhas. Elas precisam de atitude sua. Ela precisa de atitude sua para poder rodar. Porque tem gente que simplesmente esquece que o casamento é feito a dois e que é só com a outra pessoa. O cara acha, ou a mulher acha, que está casado com uma escrava. Essa é a verdade. Acha que está casado com uma escrava. Não é assim, tá? Começa a pensar em você mudar primeiro, para depois você mudar ela. Mude você, homem. Mude você, mulher. Quando a gente vai no Legendários, né? Eu sou um legendário, né? 65, 68. E quando a gente vai no Legendários, a gente aprende a importância da família. Então, se para a mulher e para o homem, eu indico. Ah, mas mulher não pode participar. Mas a mulher, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez uma só carne. Quando o homem está lá dentro, a mulher está junto com ele o tempo inteiro. Certo? Então, você tem essa opção de colocar a mulher, o seu marido lá dentro. Quantas mulheres eu vi fazer, falou assim, ó, fiz inscrição para você ir para um negócio. O cara, não quero ir não. Depois de um mês chega o dia, ele vai. Entra em oração que ele vai. Então, você tem essa opção. Você, mulher, de colocar seu marido. E ele vai começar a dar a prioridade à família. É isso que tem que dar. A prioridade do homem não pode ser os bares, o emprego, os amigos. A prioridade do homem tem que ser simplesmente a família. Deus, família. Deus constituiu o casamento para o homem priorizar a família. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia é um pouco de falta de fé no casamento, sabia? Também, além da comunicação, é falta de fé. Por que falta de fé? Deixa eu falar para vocês. Ó, esse aqui é um tereré, tá? Tereré, ele é com água gelada. Porque eu e minha esposa, a gente fala muito pros casais que a minha esposa me transformou através de oração, você acredita? A minha esposa me transformou através de oração. Só que os casais, eles não têm muita fé nisso que a gente fala. Eles ficam meio assim, falam, poxa, na oração, aí fala assim, não, eu tô orando, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas as pessoas fazem com falta de fé. Sabe o que é falta de fé de verdade? É você fazer alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Deus não tem obrigação de te dar nada, mas você pode pedir que Ele pode te dar. Mas não fique chateado, constrangido se não acontecer. Porque assim, Deus, ele tem um sonho, é o maior sonho para quem tem da sua vida é Ele. Só que você não sabe. Sabe quem que sabe do seu sonho? Quem que sabe o que você tem que fazer? É o inimigo. Ele sabe de tudo que você vai passar. E ele fica te atazanando e infernizando a sua vida. Então assim, você, casal, que às vezes está com falta de fé. Por que eu falo falta de fé? Porque quando eu e a Amanda falam, poxa, faz um propósito de oração. O que é um propósito de oração? Pede para Deus acalmar seu esposo, acalmar sua esposa. As pessoas falam, não, mas eu estou rezando, eu estou orando. Independente de religião, gente, Deus é um só. Ah, mas eu estou rezando, eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Simples assim. Ah, tudo bem, você está fazendo. Não, mas eu já estou fazendo. Então tá. Mas não era sobre isso. Não é sobre isso. O que é? É a gente fazer um propósito de oração. É às vezes juntar casais. É fazer isso durante 7 dias. É orar de verdade. Só que assim, existe uma diferença de você pedir alguma coisa e você agradecer. Você tem, a gente fala assim, você tem consciência que Deus pode mudar o seu marido, seu esposo, sua esposa? A pessoa fala, tenho. Deus pode tudo. Mas isso é tudo falação da boca para fora que a gente ouviu a vida inteira. Ah, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Mas você acredita de verdade que Ele pode fazer a transformação no seu casamento? Porque se você acredita de verdade, você tem que orar com a certeza de que você vai ser atendido. Você tem que rezar, você tem que clamar, você tem que entrar no seu quarto em secreto com a certeza de que você vai ser atendido. Tem um casal
próximo da gente que se separaram. Vários casais separaram. Parece que Deus vai colocando só esses tipos de pessoas na nossa frente. E as histórias são todas parecidas. Tanto é que ontem minha esposa viu uma moça e falou assim: ah, mas ela é da fulana que eu tô conversando no telefone? Não, essa aqui já é outra. Ah, mas a história é igual? Pois é, a história é igual. O homem, ele resolve virar criança de novo, pré-adolescente, abandonar a família com filhos e tudo, e simplesmente ele vai pra gandaia. Abandona o casamento, abandona a família, deixa a família desamparada, deixa os filhos pequenos ou filhos grandes, e simplesmente ele abandona tudo e resolve ser garoto de novo. Porque eu achei que casou muito cedo, disse que casou com 20 anos, e aí não curtiu direito a família, a adolescência. Aí ele, depois de 15 anos de casamento, 15, 20 anos de casamento, ele resolve que ele vai viver a adolescência dele. Aí ele volta a beber, ele entra na cachaça, ele churrasquear, abandona a família, não leva, arruma outros amigos que gostam da gandaia e vai pra gandaia. Chega na segunda-feira, 5 horas da manhã, e aí vai tocando o barco. Tem um poder aquisitivo legal e aí consegue, né? Empresário, consegue conciliar as coisas. Só que aí ele esquece que a prioridade da vida dele ele está deixando de dar, que é a família. E quando você, homem, esquece isso, você vai parar lá na frente, na mão. Para na mão pra você ver. Você vai acabar... Quando eu falo para na mão, gente, é que a pessoa ela vai chegar um momento da vida dela que ela vai parar, sentar e refletir. Porque todo homem uma hora refletir. Falar, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Entende? A pessoa vai falar isso, vai falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra? E não tem outra. Todo homem vai ter esse rolê. Então eu te falo assim, gente, quando eu falo clamar, é você fazer a sua oração, o homem, a mulher, ou a mulher orar junto com outras mulheres e ter a certeza que vai ser atendido. Você sabe o que é você pedir uma coisa e já agradecer? Pai, traz ela de volta para mim, traz ele de volta para mim. E já te agradeço pelo alcance. Colocando um gelinho aqui no colo. Eu já te agradeço pelo alcance, por essa oração ter chegado a ele e por ele estar vindo, Pai, de volta. Ou ela. É isso que é ter certeza. Isso é a fé. Isso é a fé. É você pedir e ter a certeza que vai ser atendido. A gente ouviu uma história de uma mulher que ela queria muito um carro. Ela passava na frente da concessionária e queria aquele carro. E aí o que ela fez? Ela falou, Deus, o Senhor vai me dar o carro, eu senti que você vai me dar um carro desse. Eu não tenho condição de comprar, mas eu sei que o Senhor vai me dar. E a gente vai arrumar alguma forma de eu ter esse carro. E aí o que ela fez? Ela foi lá, desceu, vamos supor, no centro da cidade e comprou uma plaquinha para colocar no carro. Então o que ela fez? Chegou em casa, o marido falou, e essa plaquinha aí? Ah, essa plaquinha é do meu carro. Que carro? Aí ela falou assim, do meu carro que Deus vai me dar. E ela ficou com aquilo na cabeça. Ela falou, o modelo do carro é esse carro aqui. E o que acontece quando a pessoa faz isso? Ela fala assim, Deus vai me dar um carro. E ela já foi lá e comprou a plaquinha. Aí Deus vai trazer seu marido de volta. E você não tem nada para comemorar. Tem homens que falam assim, eu já vou deixar esse aqui separado para quando nós voltar. Deus vai trazer de volta, eu já vou entregar esse aqui para ela. Porque Deus falou para mim que vai voltar. Só que as pessoas elas não têm essa fé. E aí fica um pouco desacreditado. E quando a gente fica desacreditado, a gente vai abrindo espaço para entrar as setas. Você sabe o que são setas do inimigo? Setas do inimigo são os pensamentos intrusivos na mente da gente. Os pensamentos que nos tira do foco, que nos leva para outro lugar no qual a gente não deveria ir. Os pensamentos intrusivos são pensamentos maldosos, pensamentos do inimigo. Então eu te falo, toda vez que você abre brecha na sua vida, você tem esses pensamentos e você simplesmente acaba desacreditando no poder de Cristo, que Ele possa renovar a sua vida, o seu casamento, de renovar tudo
na sua mentalidade, na sua vida. Então você precisa simplesmente de ter fé, confiar. Você já imaginou Noé? Deus apareceu para ele uma vez, e ele falou para ele construir uma arca. Naquele tempo nunca tinha nem chovido. Naquele tempo não tinha chovido. E ele simplesmente, em um comando, olha como você é desobediente. Em um comando, ele chegou e falou assim: vou fazer. Ele chegou numa pessoa para construir uma arca, para poder essa arca simplesmente carregar todos os animais e a família dele no final dos tempos. Por quê? Porque ele recebeu um comando. E olha só, um comando, o cara ficou mais de 100 anos construindo uma arca. Aí você vai fazer uma oração pelo seu casamento. Você faz um propósito de 3 dias, você não dá conta de fazer o primeiro. Você faz de 7 dias, você faz o primeiro e o segundo. Você no segundo dia acontece alguma coisa, porque assim, é você orar e você pegar uma mensagem no celular de sua esposa, do seu esposo. É você orar pelo seu casamento e acontecer pessoas te mandar conversas fiadas no seu ouvido. E essas são as setas, essas são os dardos inflamados do inimigo. Ah, mas eu tô orando, parece que é pior. É assim, o dia que você entender o mundo espiritual é assim. Nossa, eu orei por ele, eu descobri aqui que ele me traiu. Ah, eu orei por ele, mas você não quer ele renovado? Você não está orando? O casamento foi feito para poder continuar. Aconteceu, e aí? Cabe você perdoar ou não? Você quer que aconteça? Você tem fé? Continua orando. Imagina se com 2 semanas Noé falasse: vou fazer essa arca não. Será que você estaria aqui hoje? Entende? Então você precisa ter um pouco de fé, um pouco de clareza no que você está fazendo, para onde que você vai, entendeu? Você precisa disso. E eu vou encerrando essa live aqui pedindo para você ter clareza, ter fé. Porque a fé sem obras, ela não vale de nada. Quando Deus te fala alguma coisa, você tem que ir lá e agir. Quando Ele não fala, você tem que acreditar que Ele está tentando falar. E quem não está escutando é você.